funciona pelo INSS, né? A gente só trabalha com funcionários da prefeitura. Porque não é o INSS. Porque não é o INSS. Podcast não é do INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Não É do INSS. O seu podcast de RPPS está no ar novamente. E para você que está conferindo aqui pela primeira vez, já siga a gente pelas redes sociais. Estamos pelo @Não É do INSS, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook, na sua plataforma de preferência também de streaming. Você pode nos acompanhar, seja no YouTube, seja no Deezer, seja no Spotify, por onde for melhor ali, só procurar pelo podcast Não É do INSS. A gente estará lá para apresentar para vocês lá de tudo um pouco que a gente vai falando aqui sobre o universo RPPS. E também fazer um convite para você aqui que nos acompanha. A partir agora do dia 20 de agosto, a gente vai estar participando, o podcast Não É do INSS vai estar participando do prêmio Melhores Podcasts do Brasil. A gente vai passar pelas redes sociais ali o link certinho para você poder fazer a votação do dia 20 de agosto a 19 de setembro. Então aí a gente já faz esse pedido aí encarecido para você aí, para nos ajudar aqui no nosso canal aqui, para divulgar um pouco mais do nosso universo RPPS. No episódio de hoje aqui a gente vai conversar com o RPPS de Santa Cruz, Pernambuco, e aqui Maria José Benício, falando aqui com a gente diretamente de lá de Santa Cruz, em Pernambuco. Maria, tudo bom? Olá, Rafael, tudo bem? Tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui participando contigo, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui falando de RPPS, que é o nosso dia a dia, representando nossa cidade, ter recebido esse convite é muito gratificante. E pra gente também é muito bom para poder ouvir vocês também, porque a gente acaba muitas vezes ouvindo RPPS grandes, com casos de vanguarda, equipes muito grandes, e a gente fica olhando assim, e como é que fica o meu RPPS? Do meu tamanho, como é que fica? Então é sempre bom a gente trazer esses exemplos aqui de todos os tamanhos e todas as realidades, né? Maria. É verdade, porque o nosso RPPS ele é pequeno porte, então assim, nós somos a menor classe, né? Então... Não, que bom a gente poder ouvir isso mesmo aí, pra gente poder trazer realmente de todas as realidades, inclusive aqui de vocês. Então, Maria, pra gente começar aqui, pro pessoal também se situar, onde é que fica o município de Santa Cruz? Qual que é o tamanho de vocês, o tamanho do RPPS? Até porque eu fui dar uma olhada no Google aqui, fazer uma pesquisa rápida. RPPS Santa Cruz, Pernambuco, você não encontra um RPPS, você encontra 3, né? Porque a gente tem Santa Cruz da Baixa Verde, que inclusive eu faço consultoria com o Prev lá. A gente tem Santa Cruz do Capibaribe e só Santa Cruz, que é a gente aqui. Então, assim, a gente tá a 625 quilômetros da capital, Recife. Nós já estamos na divisa com o Piauí e logo aqui próximo Petrolina com a Bahia também. Então, a gente já está no finalzinho. Depois de Santa Cruz aqui tem Santa Filomena, que é outra cidade também pequena, e já é a divisa com o Piauí. Santa Filomena já fica a 10 quilômetros da divisa. Então, a gente está bem pertinho aqui já do Piauí. O pessoal confunde muito as Santa Cruz, mas a da gente é só Santa Cruz mesmo, Santa Cruz, Pernambuco. Legal. E qual que é o tamanho do município aí? Qual que é o tamanho do RPPS, para o pessoal ter uma ideia melhor aí de qual que é o tamanho de vocês? O nosso município hoje, ele tem em média 14 mil habitantes. O último censo tinha dado 14 mil, que a gente já estava com os vereadores na Câmara. Mas agora, com esse novo censo, deu uma reduzida, a gente ficou com 13.800 e pouco. Então, a beira dos 14, de fato. Servidores ativos hoje, a gente tem uma média de 350, mais ou menos. Os aposentados, a gente está com 143 aposentados e 22 pensionistas hoje. Os servidores do RPPS, a gente tem uma equipe de 7 pessoas hoje. É uma equipe bem grande, né? Considerada com os RPPS de pequeno porte, mas a gente tem uma equipe bastante grande aqui. Legal. E qual que é a sua atuação dentro do RPPS de Santa Cruz? Eu estou há 9 anos no RPPS aqui. Eu entrei lá no iníciozinho de 2017. Já estou no município, eu não sou filha de Santa Cruz, mas já estou aqui desde 2012, já sendo servidora pública. Iniciei no RPPS em 2017. Hoje eu sou diretora de investimentos. Faço parte também do comitê de investimentos. Hoje sou responsável por toda a compensação previdenciária, faço toda essa parte também. Inclusive com show, a gente já tem, com 2 anos e meio de atuação, a gente já tem mais de 5 milhões conseguido com Prev. Então foi uma que deu uma alavancada muito boa no nosso patrimônio. E aí sou responsável por folha de pagamento. Eu costumo dizer que quem trabalha em RPPS, a gente é mil em utilidade. Então termina que
aqui a gente faz de tudo um pouco, né? Já fui responsável pelo setor de empenho também, mas hoje já tem uma menina que está sendo responsável, eu consegui migrar essa função, porque eu sou contadora de formação, sou formada em ciências contábeis, atuo atualmente também como contadora, sou formada em administração pública pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, Univasf, e atualmente eu sou estudante de Direito. Sou também pós-graduada em RPPS, Previdência Complementar, então tá tudo dentro da área pública, que é a área que eu sempre trabalhei, nunca trabalhei em outro setor, e me identifiquei e a gente trabalha por amor, né? Quem trabalha com RPPS que realmente faz o serviço andar é quem realmente tem amor pelo que faz, senão o serviço não anda. Exatamente. Mas com esse currículo todo, o que tem nas horas vagas? Não tem, né? Nas horas vagas é só atividade física para aguentar o rojão, né? Porque atualmente eu trabalho eu tenho uma empresa de assessoria, então eu presto assessoria com Prev. Então, eu trabalho em Santa Filomena, já estou em Bodocó aqui pertinho também. Santa Cruz da Baixa Verde também já está pertinho lá mais perto da capital, eu trabalho também. Dou um suporte ali em Afrânio, que inclusive é nosso, como é que diz? Afrânio é um RPPS também de pequeno porte, eu comecei recente lá no Comprev. E Afrânio é nosso concorrente em questão de patrimônio, que ele também é pequeno porte. Então, hoje a gente está em 21º no estado de Pernambuco em patrimônio líquido. Então, é um RPPS pequeno porte, mas querendo ou não, a gente não está ruim no ranking de Pernambuco. Eu considero bem, porque a gente é dos poucos RPPS de pequeno porte, com uma cidade tão pequena. Afrânio também é pequeno porte e a gente está ali pertinho. Esse mês chegou aos 47 milhões e a Afrânio está lá com seus 59 milhões. Então, assim, tá uma diferença grande, ainda um pouquinho. A gente ultrapassou Dormentes, que era o mais próximo também, nosso vizinho aqui, e com o Comprev, com a alavancada do Comprev, dos recursos bem investidos, a gente conseguiu ultrapassar Dormentes, e hoje a gente está em Pernambuco em 21º em questão de patrimônio líquido de fundo de previdência. Pô, legal. E sabe assim de cabeça quantos RPPS que tem no estado de Pernambuco? Eu não lembro. Eu sei que a nossa cidade aqui da região, nós estamos no sertão do Araripe. A gente tem 10 cidades, todos têm RPPS. Aí a gente tá já na divisa aqui com São Francisco, onde pega Petrolina, que inclusive Afrânio, Dormentes, Lagoa Grande ali já é região do São Francisco, eles são 7 cidades lá. A gente, a região do Araripe, a gente tá com 10 cidades. E aí, inclusive, Santa Cruz se torna o primeiro lugar em patrimônio no Araripe, né? Já que a Afrânio lá já é Vale do São Francisco. Perfeito. Cada um na sua região, cada um no seu primeiro lugar. Tá tudo certo. Maria, aproveitando aí que você é gestora de recursos, então, né? De Santa Cruz, fazer uma pergunta na parte de investimento para vocês. Eu estava dando uma olhada no site e o relatório de vocês de fevereiro, salvo engano, que era o que tinha ali a princípio disponível, vocês estavam com mais ou menos 8% do patrimônio de vocês em renda variável e mais ou menos 1/4 ali, 25% em títulos públicos. Como é que se deu essa evolução da carteira desde então, de fevereiro até agora aí? Vamos falar ainda de junho, porque estamos agora no início de agosto, fechando um pouco ainda a carteira de julho, né? Pronto, eu tenho até eu costumo fazer como diretora de investimento, a gente já consegui elaborar, a gente tem a assessoria de investimento que nos dá um suporte, mas hoje a gente tem nosso relatório próprio do comitê de diretora de investimento. Eu tenho o meu próprio relatório, que eu apresento todo mês ao comitê, ao Conselho Deliberativo e Fiscal, eu boto eles para aprovar, verificar se tem algum erro, entrego os extratos, e que hoje, graças a Deus, eles atuam muito bem aqui. A gente continua basicamente, acredito que no que você viu lá, a gente tem 8% em renda variável, a média de 22% em títulos públicos, que o ano passado eu fiz uma compra de 10 milhões de título público, que foi um desafio para mim, fazer meio que sozinha, porque foi algo que assim, a gente mesmo aqui que propôs a fazer, que fiz cotação, que fazia tudo, fui para a compra direta, que foi o medo direto, negociar diretamente no WhatsApp com o pessoal na hora da compra do título público. Eu estava bem apreensiva com isso. Mas eu tinha ouvido de um amigo meu, Pedro, que até da FINACAP, ele tinha dito: Maria, tu vai viciar em compra de título público, termina que você é viciando. E realmente vicia, só que ainda não, a gente não fez mais aporte, que tem que fazer todo o procedimento do zero novamente.
E aí a gente tá assim, 70% na renda fixa normal, nos fundos de investimento lá do 71B e 73A, daqueles artigos lá, e continua com os média 20% lá do título público e 8% da renda variável. A gente segue essa carteira hoje. Não, legal. Inclusive, eu estava dando uma olhada também na política de investimento de vocês, para fazer aquela conta do quantos mais 0,15 que eu tenho que colocar, vocês fecharam 4 dos 5 anos acima da meta, né? Isso. Eu não sei, uma coisa que eu não lembro de ter visto em algum outro lugar. Parabéns aí para vocês. Obrigada. A gente tem um comitê de investimento muito atuante. Meu comitê de investimento hoje são 5 pessoas. Então, assim, a gente tem pessoas realmente competentes, pessoas que vêm para as reuniões e a gente realmente debate. São todas certificadas, já com a nova certificação. A gente está bem à frente com relação a isso. Então, eu chamo o pessoal para as reuniões todo mês. Então, a gente debate. Não é somente o que a consultoria, a assessoria de investimento nos manda, a gente busca os fundos de investimento, a gente debate com os bancos, a gente vê o que é que cada um tem disponível, a gente vê nossos limites para onde pode ir. E aí eu dou esse sucesso ao comitê, porque termina que eles são muito participativos, eles dão a opinião deles, às vezes a gente quer investir num local, eles querem investir em outro, e a gente tenta ali, faz aquela comparação lá nos aplicativos que permitem a gente estar comparando os fundos, e aí a gente faz a comparação, dá uma opinião, outro dá outra, e aí a gente vai fazendo aquela diversificação e vai sempre mudando quando tem a necessidade de mudar. A gente sempre está mudando, por mais que muitos são lá atrelados à renda fixa, mas a gente sempre está saindo, artigo 71, 73A, a gente sempre está tendo essa mudança, sabe? E como nossa reunião do Comitê de Investimentos é mensal, então a gente tem essa possibilidade de todo mês, se quiser mexer na carteira, a gente pode mexer. E como sempre mensalmente a gente tem a reunião, são todos muito participativos, a gente tem esse sucesso da nossa carteira, dessa evolução do nosso patrimônio, graças à atuação, porque se não fosse atuante também, seria um trabalho maior tendo que estar puxando esse pessoal para cá. E não, eles chegam junto, é muito participativo. Não, que bom isso, né? Porque pelo menos você começa a ver o trabalho realmente sendo feito dentro do Comitê de Investimentos, né? E aproveitando nessa parte também, né, que vocês comentaram ali, sobre vocês fazendo muita análise também dos fundos, a partir dos aplicativos que tem no site ali, graças a Deus temos várias ferramentas gratuitas aí também, né? E qual que é a ideia de vocês a partir de agora, né? Já avançamos metade do ano. Qual que é a ideia de vocês? Pretendem mexer muito mais na carteira, tentar manter o conservadorismo, partir para alguma coisa de mais risco? Nesse momento, a gente está discutindo a possibilidade que a renda variável deu uma queda, então tem que comprar no momento da queda, né? A gente estava pensando em fazer mais um aporte na renda variável, que nossa política de investimento nos permite dar essa aumentada lá. Eu dei uma pesquisada, eu queria enfrentar títulos públicos novamente, já que a gente pode fazer isso com o patrimônio que tem hoje. Todos os meses, a minha folha de pagamento hoje, ela está em torno de R$500 mil, é uma folha pequena, então os aportes que está vindo da prefeitura, o que está entrando de Comprev, de parte do segurado, doente, Câmara de Vereadores, todo mês a gente ainda tem dinheiro para investir. A gente não faz resgate, a gente está colocando o dinheiro lá e realmente está ficando, a gente não está mexendo. Nem o dinheiro de Comprev, a gente nunca mexeu em R$1 o dinheiro do Comprev, todo está lá reinvestido. E estava dando uma analisada nos fundos verdes, se não tiver coragem nesse momento de enfrentar um processo de compra de título público novamente. Então talvez a gente faça alguns aportes nos verdes, que a gente não tem hoje na nossa carteira, e sempre foi proposto para a gente, e colocar mais um pouco lá na renda variável. Falando dessa parte ainda do fundo diverso, eu acho que ele tem sua valia, eu acho que ele é importante, acho que vale a pena a gente dar uma olhada um pouquinho melhor sobre ele, porque, por exemplo, eu no meu instituto, a gente já comprou em várias ocasiões os fundos diversos e apenas 2 ocasiões a gente comprou o título público direto. É muito mais tranquilo e a taxa que é pago ali, se a gente estiver falando uns 8 anos atrás, era mais ou menos 0,15, 0,20. Do ano passado para cá era um 0,06, 0,07 praticamente, então é quase nada ali. E eu acho que fica muito bom para RPPS como a gente, que às vezes não tem uma equipe dedicada só para fazer compra de título, para poder se utilizar de fundo de vértice.
Isso é verdade. E agora com o título público, quando com o passar do tempo está ficando mais burocrático. Quando eu comprei lá o ano passado, eu não precisaria antes fazer o credenciamento de todas as instituições. Agora eu preciso. Então, assim, tá ficando mais rígido, tá ficando mais trabalhoso. E aí, talvez eu não teria os 10 milhões para fazer o aporte. E aí, não sei se compensaria nesse momento o trabalho para fazer um aporte de menos do que isso. E aí, como você disse, realmente as taxas estão bem agradáveis e taxa de administração dos fundos verdes. Acredito que a gente vai estar fazendo esses aportes lá, já que a gente não tem, e já faz um bom tempo que praticamente, acredito que quase todo o RPPS tem verdes na carteira e a gente não tem ainda. Ainda. Legal. Trazendo aqui para a parte de atuarial, eu vi ali a avaliação de vocês de 2024, database de 23, salvo engano, era isso. E estava dando um déficit na ordem de 58 milhões ali e um patrimônio na época de 32. Como é que foi tratada essa questão do déficit com o executivo? Porque como você trabalha com alguns RPPS, vocês já devem saber mais do que a gente aqui, de que cada executivo trata de um jeito diferente. Sim. A gente tinha até o ano passado, a gente tinha 4 parcelamentos, mas um já foi quitado, hoje a gente só tem 3. A gente passou a reforma da Previdência agora em janeiro, que a gente não tinha passado. Chegou o ponto da gente verificar a folha de pagamento e a gente sentou e falou com o executivo, o legislativo, olha, se não passar a reforma da Previdência, fevereiro, março, a gente vai estar aposentando cerca de mais de 30 professores, que era o que ia acontecer. Então, se não passar a reforma da Previdência, a gente já está com déficit atuarial grande. Então, se não viabilizar logo essa reforma da Previdência, vai prejudicar mais o RPPS e em si o ente, né, que vai aumentar o custeio da parte da prefeitura. Então, termina que prejudica todo mundo. E aí a gente conseguiu passar essa reforma, que não tinha sido feita ainda, a gente passou a reforma agora. E os parcelamentos continuam somente os 3, a gente está na metade dos 3 parcelamentos, nós temos 2 da parte patronal e 1 do segurado. Então, já está chegando ali na parcela 95 de 200, então praticamente já metade dos parcelamentos já foram. Atualmente continua tudo em dias, vem pagando já há muitos anos, não teve mais questão de parcelamentos, a gente não fez, esse último tinha sido lá em 2018, o último parcelamento que tinha sido feito, não teve mais parcelamento. A nossa CRP sempre foi administrativa, a gente nunca teve uma CRP judicial, que isso é muito bom para o RPPS, e a gente pretende continuar com ela, e aí estamos tentando diminuir cada vez mais esse déficit mesmo, agora com essa reforma da Previdência que passou, deu mais uma aliviada para o RPPS, que era essa preocupação nesse primeiro momento, já começar a gente ter que fazer resgate das aplicações para cobrir uma folha de pagamento, mas com a reforma deu tudo certo. E aí nesse momento é isso, seguir os parcelamentos, a reforma passou, continuar com os investimentos, buscando cada vez mais uma maior rentabilidade para cada vez mais ver se consegue ali esse equilíbrio. Para concurso público também, que a gente está com muitos anos sem concurso público, o último concurso público do nosso município foi em 2009. Então, assim, a gente está muitos anos sem concurso. Então, eu costumo dizer que a gente ainda está operando milagre no RPPS com patrimônio desse tamanho, com tantos anos só aposentando gente sem ter concurso público, que a gente está muitos anos sem concurso. Verdade. E se eu estou fazendo a conta certa aqui de cabeça, você falou agora sobre 38 professores sendo aposentados se não tivesse a nova regra, nós estamos falando que mais ou menos uns 8% de toda a massa de ativos? Sim. Ou seja, ia ser um prejuízo grande para a administração pública, né, na questão funcional. Exatamente. Então, assim, o órgão público não teria nem estrutura, porque chegou ao ponto de os professores que tinham entrado em 99... o pessoal as mulheres já tinham completado 50 anos, as professoras, todo mundo aposentando. Então, assim, teve uma vez que eu aposentei 15 professoras de uma vez. Aposentei 15 professoras de uma vez. O ano passado, em fevereiro do ano passado, que era do concurso 99, fez 25 anos de contribuição. Então, assim, a gente chegou a aposentar esse tanto de uma vez. Então, quando eu percebi que cada vez mais ia aumentar, que esse pessoal já tinha completado os 25 anos de contribuição especial do professor, principalmente as mulheres, e aí já estavam chegando nos 50 anos de idade, aí a gente
fez o levantamento e ficou aquela alerta. A gente vai praticamente aposentar os professores da rede de ensino, tudo. Então, como é que a gente vai aguentar receber esse monte de gente aqui no RPPS de uma vez, esse monte de aposentados? E aí foi quando a gente chegou a um consenso e dia 28 de janeiro, se eu não estou enganada, no finalzinho de janeiro a gente conseguiu passar essa reforma da Previdência na Câmara de Vereadores. Legal. E sabe falar sobre o censo previdenciário, que já foi feito recentemente, até mesmo para tanto vocês, estou vendo que vocês têm esse trato mais na linha, mas para o próprio executivo entender qual que é a massa de ativos que eles têm, quando que eles estão em vez de se aposentar, para poder conseguir ver uma situação dessa. Eu acho que vou precisar fazer um concurso logo para educação. Sim. Com relação ao censo, a gente nunca fez. Aqui é feito o recadastramento dos servidores ativos a cada 5 anos. E do RPPS a gente faz a cada 3 anos e a prova de vida a gente faz anual. O censo nunca foi sentado, a gente já conversei com a equipe aqui do RPPS falando da importância, da necessidade de ser feito, mas é um assunto que a gente pretende tratar para o ano. Esse ano não tem previsão de ser feito, mas o próximo ano já é algo que está nos planos da gente começar a estudar para começar a fazer o censo previdenciário aqui no município. Perfeito, porque isso acaba também ajudando até mesmo para vocês terem previsibilidade também, né? Isso. A gente só teve mais uma coisa que me ajudou nos últimos anos, é que quando eu fui fazer o Comprev, eu não quis tentar fazer um acordo de cooperação técnica no INSS, estava inviável naquele momento. Eu fiz uma CTC de averbações automáticas, aquelas que permitia até 2019, só que eu percebi que o recurso estava entrando muito pouco, não estava condizendo com as contribuições que estavam lá vertidas para o INSS. E aí eu comecei aquele trabalho de formiguinha, solicitando uma por uma CTC do INSS. Então, assim, a gente conseguiu hoje no município, porque como o nosso RPPS é de 2005, então o que acontece? A nossa maior contribuição está no regime geral. E aí eu consegui solicitar todas as CTC, a gente conseguiu todas as CTC dos servidores que já eram aposentados para o Comprev. Depois que a gente terminou essa missão, a gente fez o trabalho de solicitar dos servidores ativos. Então foi uma coisa que a gente conseguiu logo averbar esse tempo aqui, pessoas que tinham muito período de contrato, muitos outros períodos, a gente conseguiu já averbar aqui no nosso município, então já deu uma melhorada até no atuário nessa questão, porque a gente conseguiu mais de 300 CTC. Então, assim, dos servidores já ativos. Então, os servidores não tiveram que se preocupar com isso. A preocupação deles era só vir até aqui com a senha deles para a gente fazer a solicitação. Quando entrava em exigência, a gente já recebia a notificação no meu próprio e-mail. Eu já passava para o menino da prefeitura, do departamento pessoal, a gente teve uma parceria muito grande, e o menino do departamento pessoal já devolvia a documentação, a gente já enviava no meu INSS e logo já emitia a CTC. Então, assim, isso foi muito importante assim, para o município e também para os servidores, que hoje, quando a gente vai aposentar um servidor aqui, a gente não tem mais aquela preocupação de pedir eles para ir para uma lan house ou procurar de casa e depois ir atrás de documentação na prefeitura. A gente não tem isso aqui. Hoje, a gente, na verdade, já zerou nossa fila de solicitação de CTC, a gente conseguiu realizar todos, a gente fez por etapas. Depois que a gente conseguiu a CTC do INSS dos aposentados, a gente começou a missão por secretarias. Então, primeiro a gente foi para a educação, depois a saúde, as outras secretarias, como eram menores, a gente chamou todo mundo de uma vez. Então, a gente fez esse cronograma e conseguimos esse êxito aí nessa questão dessa CTC, que foi muito importante, porque a gente já conseguiu no atuário, porque assim, a gente tinha muitos professores, principalmente, que tinham muito período de contrato. Então, esse período de contrato não estava constando no meu relatório atuarial, porque lá a data de admissão dele estava somente o concurso. Então, a gente conseguiu incluir bastante período desse pessoal, porque como aqui nós somos oriundos de Oricuri, a cidade aqui só emancipou em 91, a gente somos de 91. Mas os primeiros concursos daqui aconteceu em 95, teve 94, chamou em 95. Então, de 95 e atrás também tinha anterior, então assim, teve muitas pessoas que sempre trabalhou no município e passou somente no concurso de 99. Então, eu tinha pessoas que passou no concurso de 2002 que nunca tinha deixado de trabalhar. E aí terminava que no levantamento estava aparecendo que a pessoa tinha entrado somente a partir de 2002.
E aí a gente conseguiu logo averbar esse tempo do regime geral nas pessoas que, lógico, iriam utilizar aqui, já com esse sertão de tempo de contribuição do INSS. E nessa sua fala, assim, legal você ouvir essa atuação entre o RPPS e o RH da Prefeitura, essa parceria que acontece entre os dois, porque no fim da linha os dois acabam trabalhando juntos. A função do RH, ela vai passar depois para a Previdência ali, todos os dados cadastrais, todo o histórico, e o segurado também vai para a Previdência. Então é bom você sempre ter essa parceria entre as duas pontes, para você, no fim do dia, você ter uma fase mais tranquila do teu trabalho para poder atender os segurados. Sim, porque teve uma época mesmo, porque assim, como no início eu não tinha noção, tinha acabado de iniciar, e na época me entregaram uma menina para trabalhar comigo, eu treinei ela, porque realmente não dava conta, e eu não me atentei a quando os requerimentos iriam entrar em exigência. Eu só queria fazer a solicitação. Então, para você ter noção, teve um dia que a gente tinha umas 100 pedidos de CTC em exigência. E eu cheguei no RH, o pessoal lá se desesperou, só que assim, uma equipe muito competente. Eu dou o sucesso hoje de Comprev, eu sempre costumo enaltecer o trabalho deles, porque a gente até ganhou, nosso primeiro prêmio em RPPS foi até 4º lugar, e foi justamente em questão de competição previdenciária. A gente apresentou um projeto que tinha feito essa parceria com a Prefeitura. Então assim, eu costumo muito enaltecer o trabalho dos meninos do RH, porque eles chegaram junto. Então não teve aquela burocracia de servidor solicitar lá essa documentação e ter 30 dias para entregar, não. A gente já recebia aqui, eu cadastrei meu e-mail, ficava a madrugada inteira chegando e-mail de exigências, e aí no outro dia de manhãzinha a gente já imprimia, já encaminhava a demanda lá para a Prefeitura, o menino do RH já fazia. Então assim, foi um trabalho incrível. Por onde eu passo, eu faço questão de dizer que se tiver essa parceria entre RPPS e Prefeitura, o RH principalmente, a gente consegue ter um trabalho mais vantajoso, melhor para todo mundo, não sufoca tanto o servidor. O que foi que eu fiz? Eu pensei, como você sabe que a minha equipe aqui hoje são grande, eu tenho uma equipe grande considerado, por exemplo, eu trabalhei em Santa Filomena, eu só tenho 2 pessoas, a gerente e o assistente financeiro, então o RPPS lá é composto por 2 pessoas, aqui eu tenho 7. Então, eu tentei o seguinte, eu tenho 7 pessoas, querendo ou não, nós temos um RPPS pequeno porte, a demanda, entre aspas, não é tão gigante com o atendimento, então a gente vai ter que utilizar esses servidores. E aí foi quando eu comecei a treinar eles e disse, não, vamos, já que nós temos servidores à disposição, então nós vamos começar a atender os servidores ativos. E na solicitação da CTC, que foi algo que deu muito certo, então vamos solicitar. E aí foi um sucesso garantido, nas sem exigência lá. Teve umas que a gente solicitou prorrogação de prazo ao INSS, mas no final das contas deu tudo certo. Hoje em dia a Prefeitura já está com arquivo digital. Nessa demanda todos os meninos perceberam a necessidade de, quando já ia tirar uma xerox para montar uma DTC, aquelas folhas de pagamento que tinha muita gente já na folha, então já foi digitalizando e isso favoreceu demais, tanto para a gente quanto para eles. E isso ainda deu para vocês um prêmio de transformação digital lá do Prêmio Nacional de Inovação ANEPREM, né? Sim, também. O do 3º lugar, que é esse que eu te mostrei aqui, né? Esse prêmio aqui. Pronto, esse daqui a gente ficou em 3º lugar da transformação digital, que foi com prova de vida. Esse foi o da prova de vida. O Comprev a gente ficou em 4º lugar. Esse da prova de vida da transformação digital, eu não sei se você teve acesso às nossas redes sociais. Eu não sei se o vídeo que eu fiz ensinando o pessoal passo a passo dessa prova de vida já foi postado no Ministério da Previdência, mas... Tem 2 minutos, inclusive. Pronto. Que ele ia ser postado lá no site do Ministério da Previdência também. Recentemente eu estive em Salgueiro participando de um curso, apresentei esse módulo de prova de vida lá do CadPrev, porque a gente hoje é modelo por usar a prova de vida, é gratuito e poucos RPPS têm conhecimento. Então, desde quando saiu a portaria lá em 2023, que a gente já aderiu, como eu estava naquela fase que eu tinha acabado de solicitar a CTC do INSS do pessoal, então as senhas do Gov dos meus aposentados estavam todo mundo com senha, estava muito recente tudo. Então, a gente aproveitou esse embalo da CTC e chegou junto, publicou a portaria, a gente disse, não, vamos colocar a portaria em prática.
Porque a gente fazia prova de vida aqui, trazendo o pessoal pessoalmente, que era manual, a nossa prova de vida era feita manual. Então, quando surgiu a tecnologia, a oportunidade de nossos aposentados que moram em até outros estados hoje que a gente tem, poder fazer da própria casa deles a prova de vida, a gente não pensou duas vezes de aderir. Então, logo que saiu a portaria, a gente aderiu. Hoje é um sucesso, terminamos recentemente a nossa prova de vida. Então, hoje, uma boa parte já faz sua prova de vida de casa. Já o videozinho lá, eles assistem o vídeo, vê o passo a passo. É muito prático, na verdade. Eu recomendo a todo o RPPS. Essa semana eu estava ajudando os RPPS que veio pedir ajuda, porque realmente parece que, por mais que seja algo lá de 2023, o que eu percebo é que a ideia ainda é muito nova entre os RPPS. Eu vejo muito RPPS ainda pagando por prova de vida, para fazer algo mais digital, mais, como é que eu posso dizer assim, mas ter menos trabalho, algo menos trabalhoso, para não, principalmente RPPS de grande porte, para não ter que trazer o aposentado até o RPPS para fazer. Então termina contratando empresas, onde na verdade a gente tem um sistema hoje dentro do CadPrev que nos permite fazer essa transformação digital, que a gente recebeu esse prêmio de forma tão prática, em um único arquivo que a gente encaminha para o Ministério da Previdência, no formato TXT, automaticamente o arquivo é enviado, não é em TXT, ele é enviado em uma espécie de Excel. Então a gente só encaminha. Isso, a gente só encaminha ele lá e automaticamente, quando o pessoal entra no Gov dele, já aparece lá para fazer a prova de vida, faz só o reconhecimento facial e já conclui sua prova de vida. Então hoje a gente é um sucesso, é um modelo, graças a Deus a gente tem referência nesse quesito, nessa transformação digital, nessa prova de vida, que nos deu esse título bem recente, graças a Deus. E hoje em dia a gente só comemora, porque todo ano a gente não tem mais aquela preocupação. Porque você sabe que hoje em dia em RPPS a gente tem muitos servidores que muitas vezes estão acamados, pessoas com problema de saúde. Nós estamos, RPPS, nossos aposentados já é uma terceira idade, né? A gente trabalha com idosos. Então, na maioria das vezes, nem todo mundo pode se deslocar até o RPPS. Então, na maioria das vezes também, até a forma do custeio para o servidor do RPPS se deslocar até o interior, que nós estamos numa cidade do interior, uma zona rural, para fazer uma prova de vida de um servidor que muitas vezes não consegue mais assinar. Então, era bem trabalhoso, na verdade, para a nossa equipe. Mas hoje, graças a Deus, com essa tecnologia, com essa transformação, a gente comemora esse feito do CadPrev ter nos ter disponibilizado isso. E já tem 3 anos que tá sucesso total. Pô, legal isso aí. Você falou também agora do pessoal de Salgueiro também, né? Um abração lá pro Flávio também, que participou recentemente aqui com a gente também, tá? Legal. E uma última pergunta, vocês têm também um programa que se chama Caminhos para a Aposentadoria, né? Ele foi implementado ali em 23 para poder tratar sobre as dúvidas de aposentadoria, que eu acho que todo mundo tem dúvidas mesmo. Eu sou um que trabalha em RPPS e tenho dúvida, que eu sou um zero à esquerda em legislação, então faz parte. E também na parte de concessão de benefícios, documentação para esses processos. Como que tem sido o trabalho de vocês, que inclusive eu vi um videozinho seu lá também, fazendo já um projeto lá com o pessoal da saúde, salvo engano, né? E que desde essa implementação desses programas, o que vocês já conseguiram ver já de frutos desses segurados? Vê só, Rafael, eu estava recebendo um número muito grande de servidores ativos aqui, então a minha demanda estava muito alta com relação a dúvidas sobre aposentadoria. E aí, devido a essa procura tão gigantesca de servidores na dúvida, por mais que a nossa lei antiga era lá de 2014, mas assim, você via que os servidores eles não tinham noção de nada, de nenhuma regra de aposentadoria. Então a gente sentou e viu a necessidade de fazer esse projeto. Na mesma oportunidade lá dos eventos, a gente fez também uma cartilha, elaboramos uma cartilha. Eu peguei aquelas principais dúvidas, se eu não me engano lá, salvo me engano, tem umas 15 perguntas. Aquelas principais dúvidas que o povo chegava aqui me perguntando, pronto. Eu coloquei essas perguntas na cartilha e respondi. Então, para evitar ele sempre vir aqui com as mesmas dúvidas, a gente colocou lá as principais dúvidas. Colocou as regras de aposentadoria nessa cartilha muito
muito mistificada, assim, muito detalhada de cada caso específico, na qual foi um sucesso, continua sendo. Já estamos se preparando agora vamos só deixar passar o aniversário de 20 anos do RPPS, que vai ser agora de 26 de setembro. A gente está organizando nossa audiência pública com a comemoração. Estamos deixando só passar para a comemoração para a gente começar a dar continuidade desse projeto já com a nova reforma da Previdência, que é algo bem trabalhoso agora, porque a demanda de servidores começou a voltar para mim depois da reforma da Previdência. Então, a gente está com uma demanda muito grande e vamos dar continuidade a esse projeto dessa questão da aposentadoria, porque a demanda realmente aumentou novamente devido à reforma da Previdência. Com relação àquele outro vídeo da saúde, foi uma parceria que a gente fez com um postinho aqui, um PSF, junto com a Secretaria de Saúde, que foi referência também pra gente, na qual a gente, no Márcio Lilás, você acredita que tem um vídeo lá, a gente conversou com o PSF, então assim, eles fecharam o PSF naquele dia para os atendimentos só dos aposentados e pensionistas. Então assim, a gente teve palestras, a gente teve equipe médica disponível, a gente teve médico, teve dentista, teve exames mais simples que foi feito lá. A gente teve vários tipos de atendimento voltado somente para nossos aposentados. Então é um projeto que também já estamos dando continuidade, que foi algo que revolucionou nossa cidade, os aposentados, porque muitas vezes ficava aguardando, não iria. Então, quando a gente chegou com o convite, disse que estava exclusivo o PSF naquele dia para eles, por mais que a população externa pudesse participar, mas o evento no dia era voltado para eles. Então, assim, o atendimento médico, dentista, eles puderam ir lá, as mulheres puderam ir lá fazer um preventivo. Então, assim, aferir uma pressão, fazer um exame de sangue. Então, foi bem bacana esse projeto. A gente viu a satisfação depois dos feedback dos nossos aposentados que foram lá prestigiar as palestras com os médicos, explicando a importância do Márcio Lilás. E sempre as meninas da Secretaria de Saúde sempre nos mandam mensagem pra gente, dizendo que está pronta para fazer mais parceria. A gente também já está se organizando para fazer o próximo também desse sentido. Cuidar dos nossos aposentados, que também se torna uma prioridade nossa. Com certeza, com certeza. Tem algum outro projeto que vocês gostariam de fazer, ou que já está meio que no radar de vocês para fazer agora? Os projetos da gente que, na verdade, eu considero-se um projeto também, que é o Progestão. A gente já está, na verdade, já dei uma olhada e talvez a gente já tenha... Está faltando só audiência pública para a gente cumprir os critérios do Progestão. Então, é um feito muito grande que a gente não está com assessoria de progestão. Então, é nosso dia a dia ali trabalhando, tentando colocar o progestão em prática. Acredito que até máximo fevereiro do ano que vem, dando um prazo muito longo, a gente vai conseguir implementar o progestão, já que a gente vem cumprindo já esses critérios de progestão. Já era para ter acontecido, mas aí a gente... estava faltando cumprir alguns quesitos. Então, nesse momento, nosso maior projeto, nosso maior desejo é o Progestão. Então, estamos trabalhando toda a equipe para aderir ao Progestão. E eu tenho confiança de que vocês vão conseguir aí, porque vocês são bem capacitados, 7 pessoas aí, vão conseguir dar conta. Se Deus quiser, vai conseguir. Maria, queria te agradecer imensamente aí por ter conversado com a gente, por ter aberto espaço para a gente poder conhecer um pouquinho mais sobre vocês. E queria também deixar o espaço aberto aí para quem quiser tirar dúvida com vocês, quiser conversar um pouquinho mais sobre vocês, sobre os projetos de vocês aí, e até mesmo do Progestão aí, né? Que é o novo passo aí. Como que faz para poder entrar em contato com vocês? Pronto, antes de falar do passo entrar em contato, Rafael, eu quero falar assim da forma que a gente conseguiu aqui o sucesso em si do RPPS, que a gente tem ganhado, que a gente recebeu o prêmio essa semana em Brasília de investimentos, segundo lugar, nível nacional, lá da ANEPREM. Hoje a gente tem um conselho fiscal atuante, a gente tem um conselho deliberativo atuante. Hoje em dia, a maioria dos conselheiros estão todos certificados, já com a nova certificação. Então, assim, eu tenho uma equipe muito bacana. Para você ter noção, hoje eu já tenho uma pasta digital na qual eu não preciso mais toda reunião deles participar. Então, assim, hoje eu já entrego o documento todo digital numa pasta compartilhada com eles. Eles chegam aqui e fazem a reunião deles. Então, assim, isso é muito bacana, a gente comemorar cada dia. A gente conseguiu trazer esse pessoal para dentro do RPPS. A gente
vê essa dificuldade de muitos RPPS hoje em dia, essa questão principalmente da atuação dos conselhos. Então, hoje nós temos nossos conselhos atuantes, eles pegam nossos extratos, eles querem entender uma aplicação, o que foi que aconteceu, os gastos, então a gente tem essa atuação hoje, então por isso que a gente trabalha tanto de forma tão clara, talvez tão avançada, porque a gente tem realmente essa... O Conselho Fiscal realmente nos fiscaliza de verdade aqui, são os parceiros da gente, e por isso que se dá esse sucesso todo, a gente tem uma equipe que se trabalha junto, então... Nada seria possível se não fosse um conjunto, um corpo, uma equipe no dia a dia se esforçando em busca sempre do resultado e sempre cuidando da saúde financeira do RPPS, visando o melhor para todos, né? Que nosso emprego também depende do RPPS estar de pé, então é uma coisa dependendo da outra, eles dependem da gente, a gente também depende deles. Eu costumo dizer para eles, eles costumam chegar aqui e dizer... meu filho, é muito cansativo. Eu digo, não, eu tô aqui para atender vocês, eu tô aqui para tratar bem vocês, eu sou funcionária de vocês. Então, assim, nós somos funcionários deles, então por isso que nós temos que cuidar do RPPS com maior amor, como se fosse algo nosso, porque de uma certa forma também com relação a entrar em contato com a gente, nós temos o nosso portal lá, Funpresc, que pode pesquisar no Google. Nós temos o nosso Insta, que é @Funpresc, só Funpresc mesmo, pode nos encontrar. Tanto no Insta quanto no nosso portal, que a gente sempre faz nossas publicações. Lá tem o WhatsApp do RPPS, tem o WhatsApp da gente, dos funcionários também. Caso alguém tenha alguma dúvida e queira entrar em contato, a gente sempre é um prazer compartilhar conhecimento. Eu costumo dizer comigo, eu digo sempre a frase comigo que já recebi da minha mãe, que gratidão revela caráter. Então, eu sempre costumo gostar de compartilhar conhecimento, porque eu tenho uma gratidão muito grande por pessoas que quando eu não imaginava, quando eu cheguei em RPPS que eu não sabia, também teve alguém que foi uma base para mim. Então, quando eu comecei a pensar em prêmios, foi porque alguém chegou aqui para mim e começava a dizer, olha, tem um está se destacando com prêmio, tal município. Então, eu comecei a visitar os perfis desses RPPS, observar o que eles estavam fazendo como modelo para chegar ao nível de premiação. E aí eu comecei a pegar esses editais, começamos a olhar os portais de outros RPPS como referência, para a gente poder chegar lá. Não estamos competindo, então a gente está apenas se espelhando em pessoas, em RPPS, pessoas, gestores excelentes que estão com resultados excelentes para a gente acompanhar a excelência também. Somos todos parceiros, então a gente não tem competição. Então é sempre gratificante estar compartilhando conhecimento. Sempre estou à disposição para os RPPS da região. Quando eu comecei, Rafael, eu comecei a fazer assessoria de Comprev, dando assessoria gratuita. Então eu fazia o seguinte, 1-2 vezes na semana, tem um grupo do Comprev a nível nacional, e a gente sempre percebe que as pessoas com muitas dúvidas lá, sempre tem, porque você sabe que sempre está entrando gente nova na equipe, sempre surge, ninguém sabe tudo de RPPS. A gente somos eternos aprendizes aqui. Quando a gente pensa que entendeu de algo, sai uma nova normativa mudando tudo. Então, temos que aprender tudo novamente. E aí, como é uma área muito complexa, a gente tem que saber de tudo aqui, de tudo um pouco. E aí, eu via as pessoas com dúvidas lá. Então, eu comecei 2 vezes por semana, mais ou menos. Eu entrava lá no grupo e eu ia tirar a dúvida do pessoal. Então, aquilo que eu já tinha aprendido, eu ia tirar a dúvida gratuita do pessoal lá. Então, eu gosto sempre de ter esse carinho voltado para isso. Os RPPS aqui da região, muito antes de eu virar funcionária deles também, eu já dava esse suporte, eles sabem disso, que a gente sempre teve à disposição. Assim como hoje também continuamos à disposição. Estava conversando ontem com o pessoal de Afrânio, Santa Filomena, dizendo a eles que o ano que vem eu espero também ver eles no pódio recebendo prêmio. A gente está trabalhando para isso também. Então, não só Santa Cruz, mas eu espero o nosso sertão do Araripe se destacar também nessa questão a nível nacional. A gente se fala tanto em déficit atuarial, na dificuldade dos RPPS, e mesmo diante das dificuldades a gente conseguir essas transformações no meio digital, recebendo prêmios de investimento. Então a gente fica muito feliz com essas conquistas, porque mesmo estando no finalzinho do estado ali, aparentemente esquecidos,
a gente está conseguindo fazer essa revolução no mundo RPPS aqui da nossa região e ganhando título a nível nacional, então é muito gratificante. Com certeza, e parabéns mesmo por cada conquista de vocês aí, a gente sabe que isso é fruto de muito trabalho, muito suor de cada um de vocês aí, e que fica também aí a inspiração para o pessoal também, para ver em vocês aí um modelo de gestão de RPPS que possa ser replicável para todo mundo e que possa também dar frutos, como as premiações que você bem falou também, né? Então... É verdade. Então, agradeço, Rafael, pelo convite. Então, foi uma honra estar aqui participando. Quando você chamou, a gente não pensou duas vezes em participar, porque é uma honra falar de RPPS. A gente trabalha em RPPS porque ama RPPS. Então, se tornou minha primeira casa, na verdade, aqui. E é bom falar daquilo que a gente ama. O que a gente está fazendo por amor. Então, assim, a gente está falando aqui de algo que a gente está falando não só pelo salário que se recebe. A gente está falando de algo que a gente está trabalhando por amor, porque gosta. Eu costumo dizer que quem enfrenta a RPPS da forma que a gente enfrenta o nosso dia a dia é porque realmente criou um amor ali pela área, porque sabemos das nossas dificuldades diárias que enfrentamos, assim como todas as profissões têm sua dificuldade, mas a gente se encontra no nosso trabalho, então tem motivos para agradecer. Muito obrigada pelo convite. A gente não tem nem menção de agradecer pela poder participar aqui, estar falando a nível nacional aqui de um RPPS de pequeno porte, ter recebido esse convite. A gente está aqui falando de Santa Cruz, então assim, quando a gente pensou que estaria falando de Santa Cruz, uma cidade tão pequena, um RPPS tão pequeno, e a gente estaria falando hoje, sendo referência a nível nacional. Então, para a gente realmente é uma felicidade enorme ter recebido esse convite e estar aqui participando com você. E eu que agradeço de ter ouvido vocês aí, ter a oportunidade de conversar um pouco com vocês e trazer para o pessoal também aqui, que nos consome aqui a parte do podcast, e poder ouvir um pouco mais de vocês também, tá? Então, Maria, muito obrigado mais uma vez aí de ter conversado com a gente aí, e obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Semana que vem a gente traz um episódio novo aqui no nosso podcast no Web INSS. Até a próxima oportunidade, até lá!